Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Priscila Campiolo Manesco Paixão, ministro as disciplinas de Metodologia do Ensino de História e de Geografia no curso de Pedagogia e hoje estarei aqui trabalhando com vocês parte do projeto de ensino da cultura afro-brasileira e indígena. A temática de hoje, a nossa discussão hoje, se remete às leis que permeiam a discussão, até para que nós possamos entender o quanto isso hoje está sendo viabilizado, o quanto as leis interferem na nossa formação profissional ou mesmo na nossa atuação profissional. Então, para a gente começar, nós voltaremos um pouquinho no tempo e o nosso marco divisório aqui seria 1988. Por que desta data? Nós precisamos pensar na perspectiva de que, se analisarmos a história do Brasil, o Brasil, até meados da década de 80, passou por um período de ditadura militar. Foram 21 anos de ditadura militar que, após então as diretas já, o Brasil torna-se novamente um país democrático com uma ideia, com uma promessa de redemocratização em todas as áreas, da econômica à educação. Então, essa Constituição de 1988, entre outras premissas, busca efetivar a condição de um Estado democrático de direito, com ênfase na cidadania e na dignidade da pessoa humana. Bom, para pensar um pouquinho a respeito dessa questão, a gente vai passar em analisar a ideia de direitos, de deveres, de cidadania, do exercício pleno de todo cidadão brasileiro. É nessa Constituição que nós vamos então ganhar ênfase, essa perspectiva, na ideia exatamente de um país agora que tem toda a liberdade, um país democrático e que permite este exercício da cidadania por todos aqueles cidadãos brasileiros. E é nessa perspectiva, então, que se pensa em analisar mais a fundo o que seria esse exercício pleno da cidadania. Quais seriam os direitos e os deveres de todos os cidadãos brasileiros? É daqui a ideia da inclusão de todos. Então, para a gente analisar quem são esses todos, todos a que se remete a Constituição, seriam exatamente todos, independente da classe social, da etnia, da crença, do gênero, todos seriam igualmente reconhecidos como cidadãos brasileiros e dando, então, dignidade a toda a pessoa humana. Nessa perspectiva, a própria Constituição também traz em seu bojo a educação. E é nessa perspectiva que ela então compreende essa educação como um dos principais ativos e mecanismos de transformação de um povo. É papel da escola, de forma democrática e comprometida com a promoção do ser humano, na sua integridade, estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias. É papel da escola, de forma democrática, trabalhar com esses mecanismos de transformação de um povo. Existe um filósofo francês chamado Michel Serres, que diz que a única via de transformação de um povo, segundo ele, é via educação. E é através desta perspectiva que nós, então, defendemos a educação. A educação tem a possibilidade de transformar um povo. É somente através da educação que nós conseguimos politizar um povo, torná-los politizados no sentido de conceber claramente quais são os seus direitos e os seus deveres enquanto um cidadão pertencente a essa pátria. E é nessa perspectiva, então, que é papel da escola. A escola tem um papel decisivo, um papel democrático
na conscientização, na formação desse ser humano, respeitando a sua integridade, a sua formação com todos os seus direitos, com todos os seus comportamentos, enaltecendo a nossa cultura, enaltecendo as características do nosso povo, o povo brasileiro. Então, a partir dessa Constituição e desse nosso marco divisório, no governo do Luiz Inácio Lula da Silva, a partir das eleições desse presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele então assume, enquanto governo federal, assume um compromisso de eliminar as desigualdades raciais, dando importantes passos rumo à afirmação dos direitos humanos básicos e fundamentais da população negra brasileira. E é nessa perspectiva, então, que nós pensamos em ele pensa na perspectiva, então, gente, de eliminar essas desigualdades que faziam parte da nossa própria história brasileira. Com esta promessa de eliminar as desigualdades sociais, as desigualdades raciais, então, em março de 2003, foi sancionada a Lei 10.639, que altera a LDB. Todos nós sabemos a LDB 93/94, elaborada em 1996, é a lei vigente até hoje, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E essa lei, então, 10.639 de 2003, vem alterar a LDB. E o que então vai implicar tais mudanças? A Lei 10.639, instituída em 2003, traz a obrigatoriedade do ensino de história e a cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar do ensino fundamental e médio. Essa decisão resgata historicamente a contribuição dos negros na construção e formação da sociedade brasileira. Vamos partir da premissa, então, desta obrigatoriedade. Desde 2003, quando, então, a lei foi elaborada, passou a se tornar obrigatório este estudo dentro das nossas escolas, do ensino fundamental e do ensino médio. Acontece que a promessa, a ideia é boa, e lembrando aqui, é um compromisso que o próprio governo federal, a partir do Lula, assumiu em trabalhar para sanar todas as desigualdades raciais. E é nessa premissa, então, que essa obrigatoriedade de estudar a história do povo, a história e a cultura desse povo afro-brasileiro e africano, para compreender toda a contribuição que esse povo trouxe à nossa sociedade brasileira. Quando a gente pensa na contribuição destes negros na construção e formação da sociedade brasileira, nós não podemos nos restringir àquela ideia de pensar na perspectiva de que foram os negros que trouxeram a feijoada, o prato típico brasileiro, ou então na perspectiva de que nessa perspectiva, nesse recorte muito limitado da contribuição desses negros. Quando nós pensamos nessa contribuição, nós estamos pensando no seu aspecto mais amplo, no aspecto econômico, no aspecto político, no aspecto cultural, social, religioso, enfim, educacional. É toda a contribuição para a formação desse povo brasileiro. Nós também precisamos nos lembrar que quando nós pensamos na perspectiva do povo brasileiro, da formação deste povo brasileiro, nós não estamos falando em uma visão eurocêntrica, ou seja, no branqueamento da população brasileira. Pelo contrário, nós precisamos pensar na perspectiva de análise histórica da Constituição do povo brasileiro como a constituição de um povo que engloba 3 raças diferentes, 3 etnias diferentes, 3 continentes que se unem aqui na formação desse povo brasileiro. Nós estamos falando, então,
dos próprios europeus que vieram para cá para colonizar o nosso país, mas nós também estamos falando destes negros que inicialmente, desses africanos que inicialmente vieram aqui para trabalhar com um trabalho escravo, obrigatoriamente, e também pensamos na contribuição do povo indígena, dos nativos do nosso território. E é nessa perspectiva, então, que a lei vai adentrar as nossas escolas, trazendo essa obrigatoriedade. Mas precisamos, então, pensar na perspectiva de que esse parecer procura oferecer uma resposta, entre outras, às promessas dadas pelo governo federal na área educacional, à própria demanda dessa população afrodescendente. A própria população afrodescendente no nosso país, que não é pequena, se a gente for pensar em dados estatísticos, nós bem sabemos que a nossa população afrodescendente é muito maior, mesmo sendo da perspectiva desse povo branco que aqui veio para colonizar. Então, na área educacional, esse parecer procurou oferecer, então, essa resposta no sentido de políticas de ações afirmativas, de políticas de reparações e de reconhecimento e valorização, não só da sua história, da sua cultura, como também da identidade deste povo africano e dos afrodescendentes. Então, é nessa perspectiva de políticas afirmativas. E o que a gente entende como uma política afirmativa? Uma política realmente de reparo, né, da dívida que nós temos com este povo, como a gente sempre escutou e ouviu falar dessa dívida. E que dívida seria essa? Né? Na perspectiva exatamente de que eles foram retirados das suas terras, foram trazidos para as nossas terras em total condição de precária, né, em condições totalmente precárias, trabalharam aqui durante décadas, num trabalho escravo, durante séculos, trabalharam aqui num sentido sem ter a possibilidade de voltar para suas terras, sem ter a possibilidade de ter seus direitos garantidos, trabalhavam como escravos sem direito algum, sofreram também sequelas por isso. E o que acontece, mesmo depois da abolição da escravatura em 1888, mesmo assim, eles ainda não tiveram os seus direitos garantidos em lei. Então, a ideia da abolição é uma ideia também falseada, quando a gente pensa na perspectiva de que esses negros que até então trabalhavam como escravos, o que eles iam fazer agora com a sua liberdade? Aonde eles viveriam? Aonde eles trabalhariam? Num mundo que era um mundo branco, um mundo elitizado. Então, o que fariam? Né? E é nessa perspectiva, então, de reparar todos esses danos causados a essas famílias, as gerações dessas famílias que, a princípio, chegaram aqui para trabalhar como escravos. De reconhecimento também e valorização da sua própria história, da história africana, da história que eles trouxeram aqui para o nosso, a contribuição nos costumes, na nossa cultura, nas nossas crenças, na sua própria história, na sua própria identidade, na autoafirmação, enquanto um povo brasileiro, assim como todos nós, né? Independente da etnia, todos nós hoje somos parte deste povo brasileiro. Então, entre outras palavras, é um conjunto de medidas, a Lei 10.639 de 2003, é um conjunto de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças causadas a esses africanos e seus descendentes, eliminar discriminações raciais e promover a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro, que inclusive é o que uma das premissas da Constituição de 1988, o exercício pleno da cidadania, né? A inclusão social de todos, mas de fato que isso não seja simplesmente mais uma lei, né, como meta de efeito, no sentido de que isso se torne válido em todo o território brasileiro. Bom,
Posteriormente a essa resolução, tá, foi editada a Lei 11.645 de 2008, que altera a redação dada pela anterior na Lei 10.639 de 2003. E o que acontece então com essa alteração da lei? Os fundamentos dos citados parecer e resolução do Conselho Pleno de Educação, a partir do artigo 26 da Lei número 9394 de 1996, passa a incluir também, além do estudo da história e da cultura afro-brasileira, o estudo da história e da cultura indígena. Então, o que a gente percebe é que nós temos, então, a Lei 10.639 de 2003, que passa a ser alterada pela Lei 11.645 de 2008. Ela mantém os mesmos dispositivos anteriormente e acrescenta agora a ênfase também na história e na cultura dos indígenas. Então, nós voltamos a pensar na premissa de que os objetivos e ações continuam sendo os mesmos: corrigir injustiças, reparar danos e incluir socialmente todos aqueles que contribuíram para a formação do povo brasileiro. Então, se torna novamente obrigatório nas escolas do ensino fundamental e médio estudar não só agora a cultura afro-brasileira e africana, como também a história e a cultura indígena. E é nessa perspectiva, então, que nós temos duas leis importantes que alteraram a nossa LDB vigente até hoje no nosso país e que trazem, então, em seu bojo a obrigatoriedade do estudo da história e da cultura desses dois povos tão distintos que colaboraram com a formação do povo brasileiro. O que diz essa lei, então, 11.645 de 2008? Mantém todos os dispositivos anteriores, mas inclui também a obrigatoriedade da temática indígena no currículo. Uma questão interessante para a gente pensar nessa perspectiva é de que ela mantém todos aqueles dispositivos e acrescenta a cultura indígena. E é exatamente durante um período da nossa história que nós estamos passando, na verdade ainda, um processo de transformação, um processo de redemocratização, um processo de valorização da cidadania, a ideia da inclusão social, a ideia do respeito às diferenças, do respeito a todos aqueles que pensam diferente, que agem diferente, que também têm culturas diferentes. E aí, então, nesse artigo 1º, o 26, o artigo da Lei 9394 de 1996, passa a vigorar com a seguinte redação: nos estabelecimentos de ensino fundamental e do ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e da cultura afro-brasileira e indígena. No parágrafo 1º, consta que o conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a cultura dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira, o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. Vamos analisar um pouquinho, então, esse primeiro parágrafo do artigo 26. Vejam que nós estamos enaltecendo tão só a cultura como também a história desse povo africano, desse povo afro-brasileiro e desse povo indígena. Então, a ideia
trabalhar nessa perspectiva de estudar e conhecer um pouquinho da história da África. Um país tão distante, mas ao mesmo tempo tão próximo, né, da gente, uma vez que a nossa história está diretamente ligada à história deste povo africano, desses africanos. Né? Então, o que a gente conhece da história dos africanos? O que a gente compreende dessa história? Muito pouco, muito pouco. Outro dia a gente estava discutindo isso com um grupo de alunos, essa temática, e é bem naquela perspectiva. Assim como nós bem sabemos que alguns estrangeiros, quando concebem o Brasil, existe ainda aquela concepção de que o Brasil é um país selvagem, que só tem indígenas, né? É cheio de mata. Tem muitas pessoas que acreditam nisso, que o Brasil ainda é só constituído de carnaval, de futebol e de mato, né? Então, essa ideia, e de indígenas. Então, alguns ainda têm essa concepção. E nós? Qual a concepção que a gente tem da África? Assim como nós também temos algumas visões estereotipadas do Brasil, nós, brasileiros, também temos algumas visões muito estereotipadas com relação à história da África, com relação à história deste povo. Muitos, assim, quando a gente pensa na África, a gente pensa do quê? A gente pensa muitas vezes naqueles animais que pertencem à África, a gente pensa num deserto muitas vezes, a gente pensa nas savanas. Então, a ideia de pensar na perspectiva de que o que a gente conhece dessa história, da história da África, da história desse povo que contribuiu para a nossa formação. A luta também destes negros e dos povos indígenas aqui no Brasil, o quanto este povo lutou e ainda hoje luta para serem reconhecidos igualmente, para serem pertencentes à nossa Constituição do povo brasileiro. A cultura também, entender um pouquinho, não só nessa perspectiva, como eu disse a vocês, de que quando a gente pensa no negro, a gente pensa na feijoada, quando a gente pensa no indígena, a gente pensa simplesmente que foram eles que nos ensinaram a tomar banho. Então, não, a ideia mesmo de toda a cultura, que está implícito em todos nós e que está impregnado no nosso cotidiano e que muitas vezes a gente não para analisar e refletir um pouquinho a respeito de toda a contribuição dessa cultura negra, dessa cultura indígena, no nosso próprio dia a dia, no nossa própria vida. O negro e o índio também na formação dessa nossa sociedade. Como eu disse a vocês, nós somos uma sociedade, né, formada por 3 grupos distintos e não com aquela ideia como houve a necessidade em alguns momentos da história do Brasil, principalmente na perspectiva do branqueamento da população brasileira, que dava-se ênfase o quê? A uma pequena elite, aos direitos, às vontades, às necessidades, dando ênfase simplesmente a essa pequena elite, uma pequena elite branca. Então, resgatando também toda a contribuição na área social, na área econômica, na área política, assim como também trazendo isso para as salas de aula, para serem discutidas, professores, alunos, respeitando todas as diferenças. No seu parágrafo 2º, ainda desse artigo 26 da LDB 93/94 de 1996, refere-se aos conteúdos da história e a cultura afro-brasileira dos povos indígenas, que deverão ser ministrados nos âmbitos de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, da literatura e da história brasileira. E é nessa perspectiva que a gente precisa dar uma grande ênfase. Não existe uma disciplina específica para trabalhar com a temática. Tampouco é especificado na lei uma série única para ser trabalhado. Pelo contrário, a lei diz o seguinte, que estes conteúdos devem ser incorporados em todo o currículo escolar, em todo o ensino fundamental, em todo o ensino médio. Por quê? Porque essas crianças, esses jovens, esses nossos alunos, são alunos em formação. Se isto for trabalhado naturalmente, dentro de uma perspectiva de reconhecimento, de valorização
de todos esses grupos que constituíram a história do Brasil, do povo brasileiro, nós então trabalharemos na perspectiva de uma sociedade mais igual, uma sociedade onde se respeite o outro, que se respeite as diferenças. Dando ênfase principalmente nas aulas de arte, nas aulas de língua portuguesa e nas aulas de história, não exclusivamente. Mas por que nessas três áreas concentrar a maior discussão possível? Porque na parte da arte a gente vai trabalhar exatamente dentro dos eixos, a gente vai estudar e analisar a contribuição na área da dança desses povos, na área do teatro, na área da música e na área das próprias artes visuais. Na questão da língua portuguesa, daremos ênfase à literatura, toda a contribuição literária desses povos, registros escritos da literatura, não só enaltecendo toda essa história, como também a visão, o olhar de mundo que esses povos têm e que são aqui explicitados na sua literatura. E a própria história, como todos bem sabem, a grande responsabilidade, porque é através dela, então, que nós conhecemos e refletimos a respeito de toda a vida deste povo em particular e da vida do povo, da sociedade brasileira de modo geral. E quando a gente pensa, então, nessa perspectiva, nós precisamos deixar uma questão muito clara e que ainda não está sendo reconhecida enquanto escola. Por que eu digo isso? Porque quando a gente pensa na perspectiva, pessoal, da escola, o que a gente vê ainda hoje é de que se valoriza e se dá uma grande ênfase em abril ao indígena, em homenagem ao Dia do Índio, e em novembro ao negro, em homenagem ao Dia da Consciência Negra. O que a gente percebe é que os conteúdos, mesmo sendo obrigatórios e regidos em lei, eles ainda não fazem parte do cotidiano escolar. A gente percebe ainda que há uma grande lacuna a ser superada na perspectiva de reparar todas as desigualdades e sanar essa promessa ali então estabelecida durante o governo do Lula. Essa premissa perpassa a escola, talvez por receio, talvez pela falta de conhecimento de como trabalhar isso nas nossas escolas brasileiras. Então, acaba sendo o Dia do Índio, como pintando o rostinho das crianças, fazendo lá o cocar com peninha, enfim, não saindo dessa perspectiva de uma visão até um tanto estereotipada. Porque quem é o indígena hoje? Será que o indígena é aquele que ainda vive lá na Oca? Será que o indígena é apenas aquele que não fala a nossa língua, que pinta o rosto todos os dias? Não, gente, nós estamos falando de um povo que acabou, inclusive, perdendo grande parte da sua cultura, né? Sofreram com a aculturação exatamente por conta de toda a influência branca. Nós bem sabemos que a grande maioria foi dizimada durante o próprio processo de colonização do nosso país e os que restaram perderam parte da sua cultura em função de toda essa imposição cultural branca ou essa visão eurocêntrica. Então, é nessa perspectiva de que a escola precisa trabalhar isso não apenas em datas específicas, mas pensando na perspectiva de que nós podemos incluir isto nos nossos currículos, de modo que seja trabalhado em todo o currículo a contribuição, o respeito a essas diferenças, enaltecendo essa cultura, essa história desses dois povos. Então, é nessa perspectiva que a escola tem um papel preponderantemente para a eliminação dessas discriminações e para a emancipação desses grupos discriminados. E quando a escola consegue fazer isso? A escola consegue isso quando ela proporciona acesso aos conhecimentos científicos. A escola tem uma responsabilidade primordial
né, de conduzir os seus alunos ao conhecimento formal, científico, deixar de lado os achismos, o senso comum, esse conhecimento empírico. A escola tem essa primordial responsabilidade de conduzir as crianças, conduzir os jovens a este conhecimento científico. Também a escola tem uma responsabilidade enorme, não só em ter acesso a esses conhecimentos científicos, como também a esses registros culturais diferenciados. Não simplesmente naquela vertente de enaltecer toda a história, nos deixar da nossa história oficial, porque a nossa história oficial, pessoal, é uma história branca, é uma história da Europa, é uma história de que o Brasil é parte da própria história europeia. Então, é nessa perspectiva que a gente também tem que possibilitar acesso a todos esses registros culturais por parte dos nossos alunos, a todos esses registros culturais indígenas, africanos e toda aquela miscigenação que compõe a nossa sociedade. Também a conquista da racionalidade, que rege as relações sociais e raciais. Nessa perspectiva de conquista dessa racionalidade para que todos hajam com o uso da razão, que hajam com ética, que hajam com respeito em todas essas relações que perspassam a relação com o outro, a relação com o diferente. E ainda há conhecimentos avançados, indispensáveis para a consolidação e o conceito das nações, como espaços democráticos e igualitários. E é nessa perspectiva, então, que a gente percebe a contribuição ou o papel da escola em promover a tal inclusão social. Quando a gente pensa, então, ainda nessa escola, uma das formas de almejar essa proposta e trazer, de fato, a temática para dentro do nosso currículo e fazer parte dos nossos cotidianos escolares, uma das possibilidades é trabalhando com o que hoje nós denominamos de interculturalidade, que implica uma inter-relação de reciprocidade entre culturas, no nosso caso, a cultura indígena, a cultura africana e a própria cultura branca, ou mesmo a junção de tudo isso, a cultura específica brasileira. Através do quê? Da flexibilização de atitudes e valores, ou seja, eu preciso ser flexível, eu preciso respeitar o outro nas suas diferenças essas que repercutem diretamente no nosso comportamento diante do outro. Então, como eu vejo o outro? Como é a minha atitude diante desse outro, desse diferente? Então, uma das possibilidades é trabalhando com o que hoje nós denominamos de interculturalidade, nessa relação direta entre as diversas culturas. A antropologia, especificamente, descreve a educação, de modo geral, como multicultural, como o processo pelo qual uma pessoa desenvolve competências em múltiplos sistemas de perceber, avaliar, acreditar e fazer. Então, uma educação que respeita todas essas diferenças é uma educação que, segundo a antropologia, é chamada de educação multicultural, respeitando, então, essas diversas culturas, num processo exatamente que envolve o quê? Um ser competente por parte de todos. Ser competente em que sentido? De ser capaz de analisar esses múltiplos sistemas, de perceber, de avaliar, de respeitar e principalmente de acreditar. Para esses antropólogos, então, a educação multicultural refere-se aos processos formais e informais, por meio dos quais a cultura é transmitida aos indivíduos. Então, veja a responsabilidade da escola, veja o quanto a escola ela é importante, é através dela que os nossos alunos têm acesso a esses conhecimentos formais, a esses conhecimentos também informais e a toda a cultura que é transmitida aos indivíduos. A educação, então, sendo universal, permite a experiência básica desse ser humano para aprender a ser competente em sua cultura. Como Darcy Ribeiro diz, se nós
não tivéssemos nascido no Brasil, nós não seríamos brasileiros. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Se nós tivéssemos nascido na África, toda a cultura que nós teríamos recebido seria uma cultura africana. Se nós tivéssemos nascido em qualquer outro país do mundo, nós receberíamos aquela cultura. Então vejam que a educação é a condição básica desse ser humano ser competente na sua própria cultura. Então, hoje, concebendo a cultura brasileira como sendo uma cultura ou uma multicultural, não é isso? Então, nós precisamos pensar nessa perspectiva de ser competente, né? Ser capaz de analisar, de aprender, de refletir sobre essas diversas culturas que compõem a nossa própria sociedade. Nós, então, professores, educadores, devemos criar ambientes de aprendizagem que promovam o que nós chamamos de uma alfabetização cultural nos nossos alunos, nos diferentes códigos culturais, que os nossos alunos tenham experiências e tenham contato com esses diversos códigos culturais. E o que a gente pode entender por códigos culturais? Acesso, como eu disse a vocês, à dança, acesso ao teatro, acesso ao cinema, às artes visuais, aos conhecimentos científicos, acesso a todo esse código cultural que nos faz ser quem somos. Também conduzir os nossos alunos à compreensão genérica dos processos culturais básicos e ao reconhecimento do contexto macrocultural em que a escola e a família estão inseridas. E isso por quê, gente? Porque dentro das nossas escolas, nós recebemos crianças, nós recebemos estudantes com diversos costumes, com diversas crenças e que ali nós temos turmas, então, totalmente heterogêneas que compõem a nossa escola, né? Então, a escola é esse macrocultural, a escola se insere nesse sistema macrocultural, ou seja, dentro das nossas escolas, nós temos alunos dos mais diversos tipos, no sentido de diferenças não só raciais, como também diferenças sociais, diferenças religiosas, diferenças de gêneros, enfim, nós temos os mais diversos tipos de alunos que precisam ser respeitados exatamente pelas suas diferenças. E aí, então, a gente vai pensar um pouquinho e trazer toda essa discussão para o âmbito do ensino superior. O que diz a lei com relação a essa temática, a inserção dessas duas leis na LDB, alteração da LDB, e que traz para a gente, então, no âmbito da educação superior. Bom, essa resolução do Conselho Nacional de Educação, número 1 de 2004, com fundamento no parecer do Conselho Nacional de Educação, número 3, de 3 de 2004, homologado em 19 de maio de 2004 e na Lei 10.639 de 2003, como nós já discutimos, institui então no artigo 1º as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana, a serem observadas também pelas instituições de ensino que atuam nos níveis e modalidades da educação brasileira e, em especial, por instituições de ensino superior que desenvolvam programas de formação inicial e continuada de professores. Ou seja, todos nós que estamos no ensino superior precisamos também conceber, não só para trabalhar para aqueles que vão se direcionar à docência, como também como cidadãos brasileiros. Então, essa temática precisa ser discutida em âmbito dos nossos currículos, das nossas disciplinas acadêmicas. Elas precisam ser trazidas à tona durante as nossas aulas das mais diversas disciplinas nos cursos de ensino superior, para que a gente também conheça, não só conheça a lei, mas também que a gente possa refletir
sobre a temática, propor soluções, amenizar desigualdades, reparar esses danos causados a essa população afrodescendente, africana e indígena. E a gente precisa ainda pensar na perspectiva de que o ensino superior forma profissionais estes que são colocados no mercado de trabalho, não só na área da docência, mas nas diversas áreas do conhecimento. São profissionais, então, que vão atuar nos mais diversos âmbitos e que precisam ter conhecimento para que a gente também aprenda a adquirir uma postura de respeito ao outro. E é nessa perspectiva, então, que a gente precisa valorizar, conhecer a lei, valorizar a temática e discutir isso com os colegas, em sala de aula, com os nossos professores e, prioritariamente, as instituições que trabalham com as licenciaturas. Porque as licenciaturas estão formando profissionais esses que atuarão nas nossas escolas da educação básica e que, durante as suas aulas, terão que discutir a temática, até por conta da obrigatoriedade imposta pela lei. Por hoje, gente, nós ficamos aqui e a nossa discussão, então, vai ser dado continuidade com outros vídeos que vocês terão acesso para que a gente possa refletir um pouquinho mais a respeito desse ensino da cultura e afro-brasileira e indígena, da história e da cultura afro-brasileira e indígena no nosso país. Até breve, gente. Logo então, nós voltamos a conversar e teremos também outros profissionais trabalhando com o assunto. Muito obrigada pela atenção de vocês e até mais.